Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula anterior, então, você assistiu a videoaula onde eu ensinei a baixar, instalar e logar aqui no SQL Server, né? E agora, então, a gente vai conectar dentro do nosso projeto aqui, tá? O SQL Server. E vamos criar a nossa primeira tabela, que vai ser a tabela que a gente vai precisar com um campo. Vão ser dois campos aqui, que vai ser o ID da categoria, tá? E o nome da categoria, tá? Só vou mostrar aqui uma diferença aqui, é que no outro, na videoaula que eu ensinei, aqui estava outro nome, e o SQL estava em português. Esse aqui que eu instalei nessa máquina ficou em inglês, mas aqui é tranquilo. Server name é o nome do computador mesmo. A autenticação está para o Windows, mas eu vou colocar aqui para SQL Server, tá? O login aqui, ele vai ser SA, mesma coisa, e a senha é 1234, tá? Então, essa única diferença aqui, para o meu que vai ficar em inglês. Mas é bom que aí já tenha aqui, já tem as duas versões. Praticamente muitas versões eu até gosto mais na versão em inglês, tá? Então aqui a gente tem a parte de database, a gente não tem o nosso database aqui, que a gente vai chamar de sistemas VBNet. Então eu vou clicar com o botão direito aqui sobre database e vou clicar em New Database, tá? E vamos criar então aqui primeiro a nossa base de dados e depois a gente vai criar a nossa tabela categoria. Vamos aguardar aqui. Sempre demora um pouquinho, essa máquina que tem ela é um pouco lenta. Tá? Então vamos chamar aqui de sistemas, tá? VBNet. E vou clicar em OK. Vamos aguardar aqui. Pronto, já apareceu aqui. Muito bem, tá? Agora aqui em Tables, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou usar uma new query aqui, tá? Vamos clicar aqui em new query. Tá? E nós vamos utilizar o próprio SQL, tá? Para a gente poder criar nossas tabelas, tá? Aqui usando o SQL é muito simples, tá? Aí chama até de próprio SQL aqui para o SQL serve TSQL, tá? Como é que eu crio uma tabela? Né? A nossa tabela categoria a gente vai chamar de create, tá? Table, create table, e aí o nome da nossa tabela. Nesse caso, vai ser categoria. Aí eu vou abrir parênteses aqui, tá? Abrir e fechar parênteses. Aí eu vou aqui dar um enter aqui, beleza? E aqui nós vamos fazer o seguinte: o primeiro campo que a gente precisa criar é o ID da categoria. Então eu vou colocar ID underline categoria, tá? E esse campo, vamos colocar ele como ele poderia ser um int, um inteiro, tá? Ele tem que ser um primary key, ou seja, uma chave, ele vai receber uma chave primária, que é um número que não se repete, então ele vai ser uma chave primária. Então, primary key, primary key, e ele vai ser do tipo identity, tá? Esse identity, faltou aqui que não é identity, é identity, tá? Ele vai dar um auto increment, tá? Que ele vai começar a 0, 1, 2, 3 tal, e aí ele vai altamente se incrementando. E depois nós vamos colocar nome categoria, tá? Esse nome categoria, ele vai ser do tipo varchar, varchar, e ele vai receber aqui, vamos colocar um tamanho de 100, tá? E ele tem que ser not null. Ou seja, quando eu coloco not null, ele não pode ser nulo, ou seja, tem que ter um valor nele, tá? A gente pode salvar essas consultas aqui, então é interessante eu clicar aqui, ó, em Save,
tá? No disquete. E a gente pode salvar o arquivo, tá? Eu vou salvar aqui dentro do próprio da sugestão dele, para poder salvar na área de trabalho, tá? Mas eu vou salvar aqui, vou salvar até com o nome que tá carry aqui, vou deixar salvo, tá? E aqui, agora, para que ele possa criar então a nossa tabela aqui, né? A gente seleciona e clica aqui em execute, tá? Ó, e ele deu a mensagem aqui que o comando foi completado com sucesso. Se agora a gente clica com o botão direito aqui ou aqui, ó, que ele vai atualizar, ó, e a gente vem em tables, tá expandindo ali, e aqui já está a nossa tabela categoria. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, deixa eu só, cliquei errado aqui, deixa eu só fechar aqui, clico com o botão direito, vem aqui em selecionar os top, ou seja, as primeiras 1000 linhas da minha tabela, tá? Ele vai fazer um select, procurando aqui, só que aparece os campos aqui, mas a gente não tem nenhum registro, mas foi criado a nossa tabela, ok? Então é dessa forma que a gente utiliza para, a gente vai estar utilizando para criar nossas tabelas, tá? Usando o SQL e dessa forma que para a gente visualizar os dados quando a gente precisar aqui, tá? Então vamos para a próxima aula, aonde a gente vai então começar a fazer a comunicação com o banco de dados, né? Porque a gente, para salvar, para cadastrar, a gente tem que fazer essas aberturas com o banco de dados. Então, a gente vai precisar fazer isso aí. Então, até a próxima videoaula.